Fala, meus queridos, Rodolfeira quem vos fala, e eu estou aqui com um quadro novo junto com vocês. Devido a muitos pedidos lá no meu Instagram, lá no meu direct do Instagram, Rodolfo, por favor, analisa minha carteira. Rodolfo, será que eu estou investindo certo? Eu decidi fazer um quadro, eu analisando a sua carteira de investimento. Então, se você quer que eu faça uma análise da sua carteira, deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero, e manda também para mim a sua carteira no meu DM para a gente poder fazer essa análise aqui na íntegra para você. Eu já estou com a primeira análise aqui na minha tela, que a gente vai estar trocando ideia sobre a carteira de um de vocês, um dos nossos alunos acabou enviando para nós, para a gente conseguir fazer essa verificação, beleza? Bom, vocês estão vendo aqui na minha tela, ele mandou aqui algumas informações. Primeiro, ele está comprado em Bitcoin, e ele coloca aqui como código, né, BTC Inter, então acredito que seja no mercado internacional que ele esteja posicionado. Entretanto, ele comprou o Bitcoin pareado aí com o real brasileiro nos 121.121,84 e 14,13% da carteira dele está em Bitcoin. Depois, ele colocou aqui que ele está posicionado também em algumas BDRs, né? Banco Inter, Nubank, ele colocou aqui o IVVB11, que é uma outra BDR de um ETF norte-americano. A única coisa que eu achei estranha é que ele deixou zerado, tá? Esse ETF. Uma empresa brasileira, TRPL4, depois mais BDRs aqui, Tesla, McDonald's, Mastercard, Coca-Cola, depois alguns fundos imobiliários aqui no Brasil também, legal? Uma empresa de semicondutores, tá bombando, né, o setor de semicondutores aí, a gente percebe inclusive com a NVIDIA, a Taiwan é uma das maiores empresas do mundo nesse setor, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Bom, outras empresas aqui do setor de tecnologia que também estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos, entretanto, BDRs. Eu vejo algumas situações aqui frágeis na carteira desse aluno, vou comentar com vocês. Mastercard também ele colocou como zerado a posição em carteira. Então eu não sei se Mastercard e IVVB11 é uma posição em que ele estava posicionado, ele acabou zerando, ou se ele pretende abrir posição de compra nesses preços em que ele deixou aqui pra gente, né, o preço médio em amostra. Enfim, senhoras e senhores, total de ativos em carteira, ele tem 18 ativos em carteira. O total de ativos zerados, que constam como 0% na carteira dele, são 2, mais uma vez, IVV e Mastercard. Nós temos 17 ativos atrelados ao Brasil, e quando eu digo atrelados ao Brasil, por mais que a Coca-Cola, McDonald's, são BDRs, então o dinheiro continua no Brasil. Mais uma vez é um ponto frágil que daqui a pouco a gente vai comentar sobre. E pelo que a gente está vendo aqui, um único ativo fora do Brasil que ele coloca BTC Inter, então ele deve ter comprado aí por alguma exchange, alguma outra corretora fora do Brasil. Lembrando também, né, que eu não vou falar o nome dos alunos para preservar a identidade de vocês, então fica tranquilo que é totalmente sigiloso isso que a gente está fazendo. Total de ativos no Brasil da carteira dele, praticamente 94,5%, e fora do Brasil 5,5% da carteira dele. Eu fiz um rearranjo da carteira para ficar mais simples de vocês estarem entendendo e verificando como que está funcionando, beleza? A gente transformou aqui, então, eu peguei e juntei todos os fundos imobiliários aqui do Brasil, coloquei também a ISA, né, a TRPL4, nesse bolo do Brasil, IVVB e Mastercard eu deixei zerado, como está em branco aqui, né, deixei zerado, aí coloquei McDonald's e Coca-Cola, separei essas duas empresas, e depois as empresas de tecnologia aqui embaixo, e por último, o Bitcoin. Então vamos analisar item a item. Primeiro, como ele está posicionado com esses fundos imobiliários aqui no Brasil, ó, 14% da carteira dele está destinada em fundos imobiliários. E o que a gente percebe isso? Geralmente, uma pessoa que está investindo em fundos imobiliários, ela está preocupada com uma coisa: recebimento de dividendos, renda passiva de forma recorrente e de forma mensal, ok? Não tem nenhum problema nisso. Eu não vou fazer uma análise dos fundos imobiliários do Brasil, porque o nosso foco é totalmente voltado para o mercado internacional, mas só comentando aqui que eu achei muito interessante a forma como ele distribuiu os ativos de fundos imobiliários dele. Ele colocou aqui um fundo imobiliário de agro, então toda a parte ali de investimento na parte agro mesmo, né, compra de fazendas, terras para produção agrícola, terrenos que armazenam a parte de grãos, etc., tudo nessa parte do Fiagro. Depois ele colocou um fundo de papel, que vai estar investindo na parte de certificados imobiliários, também achei bem interessante. Um fundo de tijolo,
que é a parte de construção, e um fundo híbrido, inclusive o MXFR11 é um dos maiores fundos que nós temos aqui no Brasil. Então eu achei bem interessante a forma como ele distribuiu aqui nos fundos imobiliários. Ele tem praticamente a mesma porcentagem em cada ativo distribuído, certo? Então a forma perfeita como ele distribuiu, sem muito o que falar. E ISA, né, a famosa TRPL4, uma empresa atrelada ao setor de tecnologia, eu também tenho na minha carteira do Brasil, TRPL4, tá? Ele tá com uma porcentagem aí, inclusive bastante alta, de 9,58%. Mais uma vez, eu não vou me aprofundar no mercado brasileiro, entretanto, algo aqui a ressaltar, pô, meu amigo, você dividiu tão bem aqui, ó, você conseguiu fazer uma diversificação tão boa aqui na parte dos fundos imobiliários. Lógico, não estou analisando o fundo imobiliário em si, qual que é o fundo, mas conseguiu fazer uma boa diversificação, um em agro, um em papel, um híbrido, um de tijolo. E aí quando você vem para a parte das ações, você colocou toda a sua porcentagem de ações do mercado brasileiro em uma única empresa. Então seria interessante você revisar isso daqui, tá? Você conseguir diversificar um pouco mais, porque se 10% do seu portfólio está somente em TRPL4, qualquer movimentação de preço nessa empresa, tanto para cima quanto para baixo, pode acabar afetando demais o seu portfólio. Então toma cuidado com isso, legal? Outra coisa aqui que eu queria falar é sobre a empresa McDonald's e Coca-Cola. Como você colocou em BDR, eu não vou entrar de forma aprofundada, porque eu não curto muito BDR. Se você quer entender por que eu não gosto de BDR, em algum lugar aqui desse vídeo vai estar aparecendo um card, ou na própria descrição desse vídeo vai ter ali o link para você entender por que eu não gosto de BDRs, tá? Enfim, eu vou falar somente da empresa em si. Então, McDonald's e Coca-Cola, teoricamente falando aqui, são duas empresas mais atreladas à parte também de pagamento de dividendos, tá? A gente pode, inclusive, entrar em um site aqui. Então, vamos lá. Então, como são duas empresas que estão mais atreladas ao setor, a parte de pagamento de dividendos, né? Ó, Coca-Cola, o código da Coca-Cola é KO. Ué, não apareceu as ações da Coca-Cola? Por quê? Vamos lá de novo. Coca-Cola. Vamos ver se agora aparece, ó. Apareceu. Ó, então Coca-Cola aqui na nossa tela, ela pagou nos últimos 12 meses 3,21% de dividend yield, tá? Um dividendo muito bom, pensando no mercado internacional. Empresas boas pagadoras de dividendo vão estar trabalhando ali de 3 a 5% aproximadamente. Lá nos Estados Unidos eles têm uma forma de entregar valor diferente para os seus acionistas, além dos dividendos, porque lá é cobrado imposto de renda. Então de 3 a 5 tá ótimo. Coca-Cola tá pagando 3,21, então tá muito interessante. Outra coisa aqui, quando a gente olha para a Coca-Cola, né, ó, a gente vê a parte de distribuição de dividendos dela, se a gente agrupa por ano, a gente percebe, né, que ela tem um pagamento constante de dividendo e ela também consegue pagar ela paga de forma constante e cada ano que passa ela tá pagando um pouquinho mais de dividendo, tá vendo? Só em 2013 aqui que ela teve uma queda, depois voltou a crescer. Então, pensando em uma carteira aí previdenciária, a Coca-Cola seria um bom ativo para estar colocando sim no nosso portfólio. Além disso, ela não acompanhou a movimentação de alta aí do S&P 500, nos últimos 12 meses ela está caindo 8,54, então nós podemos ter sim oportunidades. Analisando aqui só alguns indicadores de preço, como o PL, o dela está trabalhando em 23,39, abaixo do PL dos últimos 5 anos, muito interessante, tá? O PVP dela está trabalhando de 9,66, também está trabalhando muito próximo à média dos últimos anos, então tá bem tranquilo, tá bem interessante aí, Coca-Cola pode entregar uma boa receita. Crescimento nos últimos 5 anos de receita e de lucro também de 5,93 e de 10,74. Uma empresa bem interessante. Outra coisa que ele colocou aqui no portfólio dele, na carteira, McDonald's, também outra empresa. Vamos colocar aqui para vocês verem. MCD é o código de McDonald's. Também é uma empresa que paga dividendo de 2,39%. Também não acompanhou a forte movimentação de alta do S&P 500 nesses últimos meses, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no pagamento de dividendos de McDonald's. Ó, vamos agrupar por ano. Então a gente também percebe que o pagamento de dividendos de McDonald's é constante, crescente, e isso agrada muito. Desde de 2002, aproximadamente, que ele vem pagando dividendo de forma crescente. O que me chama a atenção é que em 2008, mesmo com a crise que nós tivemos, em 2008, né, a quebra da Bolsa Americana, tudo mais, em 2020 nós também tivemos o coronavírus, mesmo assim, McDonald's ainda pagou dividendos e também de forma crescente. Isso significa que provavelmente em alguma outra crise que possa acontecer futuramente,
provavelmente o McDonald's também vai continuar distribuindo dividendos e de forma crescente. Então, mais uma vez, pensando em uma carteira previdenciária, olhando somente para os indicadores de preço, está tudo certo. PL de 22,73, trabalhando também abaixo da média, que é de 23,65 dos últimos anos, e o PVP dele está trabalhando aí bastante negativo. É um dado que eu não gosto muito assim quando ele vem negativo, ok? Crescimento de receita, crescimento de lucro também tá show de bola. Agora, mais uma vez, o que eu falei da empresa aqui TRPL4, eu vou comentar sobre McDonald's e Coca-Cola. Tá muito alavancado aqui, né? 14,56% nessas duas empresas atreladas à parte de pagamento de dividendo. E quando a gente pega aqui para baixo, ó, Taiwan Semicondutores, a Microtechnology, Apple, Alphabetic, Microsoft, essas empresas aqui, ó, Tesla, a maioria dessas empresas que você tem na sua carteira, elas estão dentro de um índice chamado S&P 500. E existem fundos que replicam o índice S&P 500, como por exemplo o próprio IVV que você colocou aqui. Então talvez seria mais interessante, em vez de você sair comprando essas empresas aqui, ó, seria mais interessante você comprar o próprio fundo, ele vai diversificar para você sozinho, de forma automática, sem você precisar fazer esforço, e assim você também já vai estar exposto nessas empresas, em outras, nas maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Pelo que eu tô vendo, você também gosta de dividendos. Talvez, na parte de dividendos, em vez do S&P 500, você também poderia variar para um outro fundo, chamado VYM, por exemplo. Também é um ETF que eu tenho no meu portfólio, eu tenho na minha carteira. Ele é um ETF que ele pega as melhores empresas pagadoras de dividendo, ok? Então, seria bastante interessante para você também. Vamos lá, tem mais algumas outras condições aqui que eu quero levantar para você. Sua posição em Banco Inter, ó, de 10,34%. Sua posição em Tesla, de 9,28%. E sua posição em Bitcoin, de 14,13%. O Bitcoin, eu até entendo. Provavelmente, o que aconteceu com esse nosso aluno? No Bitcoin, como ele está comprado nos 228 mil, e hoje, se a gente puxar aí, né, o preço do Bitcoin no Google, ó, vamos até colocar aqui para vocês estarem olhando, ó. Valor do BTC. Ó, o Bitcoin quanto que tá, ó. 337.500 quase praticamente aí, né? Então provavelmente, como ele tá comprado bem lá embaixo, essa posição da carteira dele é porque ele comprou embaixo, o mercado subiu tanto que acabou tomando conta de uma posição muito grande da carteira dele, certo? Só que pelo que eu tava vendo, isso não se aplica para a Tesla e nem se aplica também para o Banco Inter. Então cuidado, você pode estar muito exposto nessas duas empresas. Ah, Rodolfo, mas eu acredito muito no Banco Inter. Rodolfo, eu acredito muito na Tesla. Tudo bem, mas é sempre importante você estar diversificando, tá? O S&P 500, se eu não me engano, ele compreende 1,10% da Tesla. Ó, por exemplo, a Apple, que você também tem aqui na sua carteira, dentro do S&P 500 é algo em torno de 4% da Tesla. Então, se você comprar o S&P 500, talvez a sua diversificação seria melhor. E aí depois você pode ir complementando com outras empresas também dessa área de tecnologia que você tanto gosta. A parte da empresa de semicondutores, a Taiwan, eu gosto bastante dela, tá? Ela, como eu disse para você, é a maior do mundo ou uma das maiores do mundo. O que é interessante aqui é que quando você escolhe uma única empresa de um único setor, você está apostando todas as suas fichas nela. Então, mais uma vez, como o mercado americano ele é muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer, às vezes a gente não consegue fazer um valuation muito específico desse tipo de empresa. Então, talvez seria interessante você investir em um setor que investe em diversas empresas deste mesmo setor, tá? Perdão, seria interessante você investir em um ETF que investe em diversas empresas desse mesmo setor. Depois dá uma olhadinha no ETF chamado SOX, verifica se faz sentido para você, ao invés de você ter apenas uma única empresa de semicondutores no seu portfólio, tá? Eu não comentei de Mastercard e do próprio IVV porque eles estão zerados. Então, se a gente fizer a soma da sua carteira, né? Então, nós temos aí o total de 85,87% dentro da sua carteira. Faltou 14,13%. Agora, o que você precisa ficar atento e tomar cuidado? Se essa daqui for a sua carteira global, se todo o seu dinheiro estiver disponível, né, distribuído nestes ativos, pode ter fragilidade aqui, principalmente em períodos mais difíceis
na bolsa. Por exemplo, numa forte movimentação de queda, onde o mercado vem buscar regiões de fundos anteriores, né? Principalmente com as condições norte-americanas, em que nós estamos vendo de taxa de juros alta, a gente não sabe quando que vai cortar ao certo os juros, isso pode acabar te atrapalhando. Então o que eu recomendo? Tem ativos de proteção também no seu portfólio, como por exemplo fundos que vão estar atrelados ali à parte de commodities. Deixa eu mostrar aqui para você. Então vamos lá, ó. A gente pode vir aqui, ó. Vou puxar aqui os principais ETFs que eu tenho aqui na plataforma. Essa plataforma que eu estou utilizando é a plataforma XStation da corretora XTB. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa corretora, o link vai estar na descrição. Você consegue iniciar os seus investimentos a partir de $10 nos mercados internacionais com taxa de corretagem zero. É essa que eu uso, tá? Se você quiser usar ela também, conhecer mais, os links estão na descrição. Então, ó, o ETF IAU, por exemplo, ele é um ETF onde ele vai replicar basicamente um portfólio, uma carteira de commodities. As commodities, a gente sabe que em épocas de conflitos armados, em épocas de crise, elas acabam se valorizando. Então ter um ETF na sua carteira pode te ajudar. Eu diria ali algo em torno de 5 até 10%, legal? E também outros ETFs de renda fixa, se você escrever aqui, ó, Treasuries, você vai ter diversos ETFs que estão atrelados à renda fixa americana. E se a taxa de juros nos Estados Unidos está alta e vai permanecer alta, então você investir em renda fixa nos Estados Unidos também pode ser uma forma de você proteger ainda mais a sua carteira. Mas e aí, me diga aí, curtiu essa análise? Você quer que eu faça análise também da sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.